No que diz respeito à economia ainda, eu queria retomar isso, no sentido de que o artigo 170, então, prevê série de princípios que são válidos para o exercício da atividade econômica, como seja a promoção da existência digna, que eu já mencionava há pouco, observância do princípio da função social, da livre concorrência, pleno emprego, defesa do meio ambiente, dentre o qual também se situa o meio ambiente do trabalho. Ou seja, é um princípio que a atividade econômica também tem de observar. Ou seja, a preservação de um ambiente sadio, né? Saúde no trabalho. Pois bem, essas são algumas referências a regras que nós temos na Constituição, mas temos também regras na própria CLT, no artigo 482 e 483, que tratam da preservação da honra, tanto do trabalhador quanto do empregador. Quando há violação, né, da honra e da boa fama, isso determina ou pode determinar o rompimento justificado da relação de emprego. Então a CLT também já tem alguns dispositivos há muito tempo. O Código Civil de 2003 trouxe também uma novidade. No artigo 186, que trata dos ilícitos, diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o 187 também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, as regras do Código Civil apontam para a existência de ilícitos, inclusive no exercício da atividade econômica, quando essa atividade se desviar dos fins econômicos. E ressalto que a atividade econômica deve promover a existência digna, observada a justiça social. Então, vamos dizer, esta é uma pequena moldura, talvez um pouco chata, né? Para depois do almoço, ficar pensando ou fazendo força para compreender o palestrante que vem nos contar histórias não, mas falar sobre essas regras jurídicas. Mas eu diria que é preciso que todos, sejamos da área jurídica ou não, devemos conhecer as coisas básicas do direito. Eu diria, sobretudo, da Constituição. É preciso lê-la e até tirar dúvidas com quem possa esclarecê-las, né? Isso nos falta no Brasil. Tomar conhecimento das regras de direito básicas que devem orientar as nossas relações interpessoais e as relações na sociedade, de modo geral. Pois bem, então, indo um pouco adiante, para falar dos mecanismos que podemos utilizar para conter o chamado assédio moral. Não é chamado, é o próprio assédio moral. Às vezes ouço falar, a gente acaba incidindo no mesmo erro. Os chamados direitos sociais. São direitos sociais, não são chamados. Estão no mesmo patamar. Por vezes atrás dessa fala, os chamados direitos sociais, há um preconceito, né? Ou seja, que os direitos sociais, na verdade, não poderiam constar no rol dos direitos fundamentais, porque seriam de segunda categoria, né? Então, por vezes, a gente ouve falar dos chamados direitos sociais. Assédio moral não é chamado assédio moral, é um conceito já afirmado e reconhecido no campo da
psiquiatria, da psicologia e do direito não podia ser diferente. Então, falando um pouco dos mecanismos, nós sabemos que nós temos um mecanismo judicial, que envolve a propositura de ações trabalhistas dirigidas à obtenção da reparação por danos causados pelo assédio moral. São as chamadas ações de indenização por assédio moral. Aquelas ações envolvendo o assédio moral clássico, como eu dizia no início, muitas vezes são de difícil resolução, porque muitas vezes é difícil detectar, né, a existência do assédio. E isso, em relação à vítima, ela própria tem dificuldade de detectar, assim como outras pessoas que eventualmente venham prestar depoimento, né? Então, há muita dificuldade, por vezes, para identificar a existência do assédio moral, esse clássico ou tradicional, envolve relações, em geral, hierárquicas, ou mesmo relações entre os trabalhadores. Mas, no caso, o que cabe fazer é, se conclui pela existência do assédio, é a fixação de uma indenização, e que deve observar certos requisitos, como seja a situação concreta, né, o nível de assédio que teria havido, as condições econômico-financeiras da empresa, o princípio da proporcionalidade, afinal de contas, de ponderar, vamos dizer, os bens que estão em jogo, aí, que sempre é um pouco difícil também, né, a aplicação desse princípio da proporcionalidade. Mas o elemento mais importante, além da reparação, tem a finalidade, essa indenização, de impor uma pedagogia ao que lesou o outro. No caso, se houve a lesão à dignidade, aos direitos de personalidade pelo assediador, pelo que representa, no fim das contas, a empresa, ainda que essa, por vezes, nem saiba da existência. Mas a finalidade da indenização, no caso, é reparar, né, este dano, mas, ao mesmo tempo, impor um caráter pedagógico à empresa, de modo que ela passe a alterar a conduta desse momento para o futuro, né? Agora, no assédio moral organizacional, que envolve esta prática consistente na adoção do assédio como um método de gestão, me parece que as coisas ficam mais graves. E eu considero que, neste caso, a sanção deve ser mais gravosa, porque, neste momento, nós observamos uma instrumentalização provinda da cúpula da empresa que adota este método de gestão que leva à humilhação, à doença do trabalhador, ao não reconhecimento dele como sujeito de direitos de personalidade, ou seja, a negação completa, né, do que um indivíduo é enquanto tal, né, uma pessoa que tem dignidade, que tem o direito de se desenvolver do ponto de vista da sua personalidade, do ponto de vista profissional e assim por diante. Então, nessas situações, a gravidade é muito maior e a fixação da reparação me parece que tem que ser também mais efetiva, né, com maior valor. Eu não sei como é que o mundo jurídico, o mundo empresarial, os trabalhadores têm visto as indenizações que são fixadas pela Justiça do Trabalho. Para os juízes sempre é uma dificuldade, né, chegar à fixação do valor, porque nós não temos a tarifa, não é tarifado o valor, então nós temos que sempre procurar contemplar série de aspectos para chegar à reparação, e certamente, muitas vezes a gente se equivoca ou comete erros por não saber exatamente o quadro
que ensejou, vamos dizer assim, o assédio moral. Isso do ponto de vista do judiciário. De outro lado, me parece que é hora, e já se observa movimentos no sentido de se tomar medidas preventivas de outra natureza. Por exemplo, nós temos a Lei 11.948 de 2009. Ela trata de fontes de recursos do BNDES. Esta lei, ela prevê em seu artigo 4º a vedação de empréstimos ou financiamentos a empresas privadas cujos dirigentes tenham sido condenados por assédio moral, entre outros ilícitos. É uma novidade que até eu desconhecia, meu assessor me alertou para isso, né? Essa lei, que ela prevê uma medida objetiva, né? Se há condenação de empresas por assédio moral sem direito a financiamentos ou empréstimos. Talvez essa lei seja desconhecida. É possível que nós devamos pensar na criação 11.948 de 2009, da criação de um banco, entre aspas, banco de assediadores, como temos no banco dos devedores. Só que tem que haver alguém que normatize isso, né? Mas a só previsão da lei, sem que esses fatos cheguem ao conhecimento do BNDES, obviamente, não levam à estipulação de restrições quando se trata de empréstimos ou financiamentos. Isso fala de empréstimo à maior empresa desse país, que é a Petrobras, que é a maior casa do BNDES, e a maior sediadora desse país. Então, Do 10 a 13 vai ter um Fórum Mundial de Direitos Humanos. Lá vai ter a secretária de Direitos Humanos. Eu vou perguntar a ela como é que essa lei não está sendo cumprida. é uma boa. É uma evidência, talvez, que nós não conhecemos as leis, ou as mudanças que acontecem. Muitas vezes as leis são aprovadas no Congresso sem nenhuma discussão, e são, por vezes, leis interessantes, me parece que buscam soluções para a realidade, mas que não chegam ao conhecimento das pessoas, do povo, das instituições, do judiciário, por exemplo. Temos também, talvez a professora já tenha mencionado, a MR-17, o call center, que veda a adoção de métodos que causem assédio moral, né? É uma portaria de 2007, que considera assédio moral o uso de adereços, fantasias, vestes com o propósito de punir, promover ou fazer propaganda, né? Então tem uma NR específica sobre isso. Temos também propostas que andam no Congresso Nacional, mas que devem estar adormecidas em alguma gaveta. É um projeto de 2001, projeto de lei que passa a criminalizar o assédio moral, né? O assédio moral que coloque em risco a saúde psicofísica de quem trabalha subordinadamente. Isso do ponto de vista legal, normativo. Temos algumas coisas já dirigidas à contenção, né, do assédio moral, que é tão nefasto para os indivíduos e, inclusive, eu diria, para as próprias empresas que têm consciência social. E dou um exemplo, por exemplo, que aparece num artigo aqui. A Volkswagen, ela utiliza internamente métodos no sentido de conter o assédio moral, porque eu não posso acreditar que a utilização do assédio moral como uma técnica de gestão seja, no fim das contas, produtiva para a empresa. Eu não consigo compreender. Então, me parece que surge entre as próprias empresas, algumas, pelo menos a Volkswagen é uma, surge entre elas a preocupação com esse fenômeno.
porque ele é danoso também para a própria instituição, para a empresa, no sentido seguinte, que a produção, a produtividade em algum momento vai declinar, porque as pessoas humilhadas acabam ficando doentes e em certo momento certamente não vão cumprir a finalidade buscada com este método de gestão, né? Afinal de contas, é um campo aberto, né, para ver se há mudanças, ou se opera mudanças no sentido da contenção desse fenômeno. Do ponto de vista da sociedade, parece que os sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos patronais devem debater essa matéria quando do estabelecimento de cláusulas normativas, né? Há que tomar medidas, providências no sentido de estabelecer mecanismos internos na empresa que permitam a detecção de práticas relacionadas ao assédio moral, porque elas acabam gerando não só o problema para o próprio trabalhador, mas para a própria empresa, com eventual afastamento do empregado em função de problemas de saúde e consequências que a gente sabe que poderão advir disso, como indenizações ou reparações em face de danos morais, né? E não só em relação a esses aspectos, mas os danos causados à sociedade de um modo geral. Isso é um outro aspecto que eu queria destacar, que nós não podemos, no mundo do trabalho, ficar restritos à relação intramuros, vamos dizer assim, dos trabalhadores com os empregadores, porque o que acontece no interior da empresa projeta-se para o mundo exterior, porque as pessoas que estão ali são pessoas fora dali, mantêm famílias, mantêm relações, né? Então, o que de ruim acontece no âmbito empresarial se projeta para fora, porque as pessoas saem dali, se as pessoas saírem dali doentes, né, com problemas, com distúrbios provenientes dessas práticas, obviamente a família sofrerá. De par com isso, sofrerá todo mundo, chamado a pagar a previdência social, que terá que, muitas vezes, arcar com auxílios doenças previdenciários e benefícios de outra natureza em função de agravos oriundos desta prática danosa no interior da empresa.